quando a gente está falando também de diagnósticos que são dados por psicólogos, geralmente você vai querer ter uma boa exploração do histórico dessas pessoas, o que é muito, mas muito importante para a gente conseguir definir se aquilo que ela está passando é uma coisa pontual, se é uma coisa que já tem um certo desenvolvimento, um curso, né? Já vai tendo um prognóstico mais claro. A gente tem aquela questão de ter uma dificuldade de ter uma nosologia, vamos dizer assim, nos transtornos mentais, de saber causas específicas de transtornos mentais, até porque eles são muito multideterminados, mas isso não quer dizer que a gente já não tem muita certeza sobre muita coisa de como fazer um diagnóstico de transtorno mental. Só que isso tem que ser feito com calma, com cautela e etc. Né? Então, não é, de novo, não é olhar um vídeo, não é uma coisa muito rápida. Né? Você consegue ter um diagnóstico em uma sessão? Você consegue. Uma sessão de 1 hora? Assim, consegue para algumas coisas, né? Algumas mais, outras menos. Pode ser um diagnóstico empobrecido, pode ser um diagnóstico um pouco precoce, um pouco prematuro, pode ser, tem mais chance de cometer, pode, mas assim, você pode dar um diagnóstico. Mas bons profissionais vão demorar um pouquinho mais, vão ir com um pouco mais de calma e tudo mais. E pela internet, sem você ter um contato direto, ao vivo, síncrono com a pessoa, aí o negócio fica muito mais difícil, né? Até um contato assíncrono é uma coisa, mas com uma gravação ou falar coisas aleatórias na internet, como a gente vai ver, o negócio começa a ficar muito mais complicado. Nós temos, por exemplo, esse querido aqui, gente, que já faz um diagnóstico 2 em 1. Você já sai com 2 CITs ao mesmo tempo. Eu, deixando sempre a comida mais gostosa do prato por último sem saber que é um sintoma de TDAH. Outra coisa. Nossa, eu fiquei 2 dias sem tomar banho. Não tive vontade mesmo. Comportamentos como esse são comuns em dias de depressão. Primeiro ele fala Isso é muito bom, porque, assim, pelo jaleco deve ser médico, né? Eu tô fazendo um chute aqui super usando de um preconceito, mas muito provavelmente um médico psiquiatra ou alguma coisa assim, mas poderia muito bem ser psicólogo. Já vi muitos psicólogos fazendo justamente esse tipo de conteúdo, como o próprio Matheus falou ali, né? Raso na internet. E eu não sou nem um pouco contra você fazer um conteúdo de explicação sobre transtornos mentais, mesmo que resumidamente. Quando a gente está fazendo um conteúdo para a internet, a gente como médico, como psicólogo, profissional de saúde mental, é muito importante a gente pensar, poxa, beleza, na internet a coisa é papum, a coisa é rápida, né? Ela é frenética, ela é dinâmica, vamos dizer assim. Então você tem que entrar nesse jogo de dinamismo, de velocidade, de fazer um conteúdo mais resumido, mais simplificado. Sim, muita coisa se perde no meio do caminho. Mas convenhamos, né? Sempre que você, enquanto um profissional da saúde mental, estiver explicando uma coisa para um paciente seu em terapia ou numa consulta médica, você vai explicar tudo para aquele seu paciente, todo o DSM daquele transtorno mental, né? Tudo que está no manual, você vai explicar sobre todas as pesquisas, você vai explicar sobre cada detalhe. Eu sei que às vezes eu exagero um pouco com os meus pacientes, às vezes eu acabo fazendo isso. Mas assim, você não vai, né? Em teoria você não vai fazer isso, né? Então, você sempre, enquanto profissional de saúde mental, vai estar resumindo as coisas para os seus pacientes na hora de fazer uma psicoeducação, às vezes sobre o próprio quadro dele, ok? Então, isso é comum de acontecer. E aí tem muitos profissionais de saúde mental, eu ouço muitos colegas psicólogos ou psicólogos aleatórios, né, que eu coloco colegas não necessariamente como amigos, pessoas próximas, mas psicólogos, né, que às vezes até eu sigo nas redes sociais, que colocam assim, putz, é uma porcaria falar sobre transtorno, né, nas redes sociais, porque você vai ter que resumir, e se você vai resumir, você vai abrir margem para má interpretação. Mas como eu falei, a gente está sempre resumindo. Né? O que eu quero dizer? Eu não acho que o resumo seja uma coisa ruim. O que eu não gosto e que eu acho que é um grande problema e que eu acho que está muito bem exemplificado por aquele vídeo ali, né? Acho que era do TikTok, né? É maus resumos. Ok? Resumos ruins são um problema. É aquela coisa básica de você ser minimamente bom no português
na, na formulação de um texto, de um script, conseguir pensar, ok, aquela coisinha que você faz ali do ensino fundamental em diante, sabe? De pegue as coisas mais importantes de um determinado texto, resuma as coisas mais importantes de uma forma coerente, mantendo a mensagem original. Isso que eu acho que faz boa parte dos problemas aparecerem. Não é resumir, mas é fazer um mau resumo. Como eu falei, com essa questão de português básico, né? De, vamos brincar assim, interpretação de texto, que nem o pessoal fala. Esse, para mim, que é o problema. E isso é muito complicado, porque gera problemas como aquele ali. Qual que foi o erro específico que eu acredito que foi muito grave daquele vídeo anterior? Foi que a pessoa deu uma... pensa assim, é um vídeo curto. Você tem que pensar, é um vídeo curto que vai ser reproduzido, quem sabe, aleatoriamente, sem contexto. Então você tem que considerar que você está fazendo algo para ser reproduzido num ambiente que às vezes não tem contexto. Talvez ele estava fazendo um grupo de vídeos anteriores que isso vamos dizer assim, fizesse mais sentido. Mas isso vai ser, tá na internet, vai ser reproduzido fora daquele contexto originalmente pretendido também. É uma coisa que a gente tem que tomar por garantia, ok? Então a gente tem que pensar, ok, se isso aqui for reproduzido fora de contexto, isso tem que ser compreensível. E é aí que vem, eu acho que a falha, né? Porque ele trata coisas que são hiper secundárias ou talvez terciárias de um transtorno mental. Ele dá o exemplo do TDAH, ele dá o exemplo ali da depressão, né? Que podem ser também muito bem explicadas por qualquer outra coisa. Por exemplo, não tomar banho pode ser sintoma de depressão, né? Não, primeiro que sintoma não é nem a palavra correta, né? Sintoma é uma coisa muito mais específica, um termo técnico muito mais específico. Eu gosto de brincar não, né? Eu gosto de dizer que geralmente vamos usar o termo indicador nesses casos, quando é algo mais secundário, mas não faz parte de um critério diagnóstico mais bem consolidado, né? Então a escolha de palavras ali já é meio delicada. Mas mesmo assim, ele pegou uma coisa, mas tão simples e tão cotidiana, que, como o próprio Matheus falou ali, muita gente faz isso no dia a dia. Pode ser por falta de tempo, ter um trabalho puxado, dar um cansaço, é final de semana, quer relaxar ou qualquer coisa do gênero. Não, nossa, uma das últimas coisas que a gente vai pensar no primeiro lugar, como ele colocou ali, falando aleatoriamente, num vácuo, você não toma banho um dia, pode ser sinal ou sintoma de depressão. Gente, isso num vácuo não faz sentido nenhum, né? Se você está falando com um paciente ou se você está fazendo um vídeo mais longo em que você já falou as coisas principais sobre depressão e você começa a falar coisas menores, está respondendo pergunta da galera, tem um contexto maior dentro daquela própria mídia que você está usando naquele momento, chegar e falar, olha, sim, não, concordo com o chat aqui, né? Realmente a pessoa está tendo problemas ali até de não conseguir tomar banho, não conseguir escovar os dentes, não conseguir fazer a higiene básica. Pode ser um sintoma de uma depressão maior, realmente, que a pessoa já está no nível mais grave, está atrapalhando muito a vida da pessoa, gerando uma disfuncionalidade de rotina, né? Isso pode ser sinal de uma depressão com um especificador mais melancólico, catatônico, né? Em que a pessoa ela fica muitas vezes sem a capacidade de fazer a rotina básica, pode estar junto com a anedonia, que é a falta de prazer de fazer as coisas. Olha, eu falei a mesma coisa que ele falou. Você veja, eu concordei com a ideia base do que ele trouxe. Mas você vê como a entrega faz toda a diferença, né? Você fala no vácuo essa questão de X pode ser sintoma de depressão. E qual que é o problema? Ele pegou uma coisa secundária, terciária, né? O ideal seria você falar, né? Que seria muito melhor. Quando você não está conseguindo ter nem ânimo para fazer a tua rotina básica, inclusive higiene e tudo mais, pode ser um sintoma de depressão grave ou alguma coisa assim. Mas mesmo isso, eu ainda preferiria um contexto maior. O que eu prefiro fazer, né? Eu prefiro fazer uma questão relacionada a quando eu vou resumir muito uma coisa, eu prefiro dar o que é o principal. Foi uma coisa que eu fiz, inclusive, semana passada, numa caixinha de stories, né? Eu fiz até,
basicamente deixei as pessoas me desafiarem, né? Olha, falem aí alguns transtornos menos conhecidos que vocês querem saber um pouco mais sobre. E é óbvio que eu ia tentar resumir em 1 minuto e meio, 2 minutos, ou alguma coisa assim. E o que eu fiz foi, beleza, as pessoas jogaram 2 transtornos. Acho que foi transtorno de personalidade narcisista e foi que é um pouco mais comum, mais conhecido, mas um bem mais desconhecido, que é transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Não é TOC, é uma outra coisa. E perguntaram justamente a diferença entre os dois. E é óbvio que eu tinha que resumir pra caramba, né? O DSM, né, o nosso manual, tem páginas e páginas falando sobre esses 2 transtornos. Mas eu resumi pegando a coisa básica, o principal, né? O mignon ali da coisa. Se eu vou falar de uma coisa secundária, o que eu vou fazer é ter muito bem o cuidado de dizer que aquilo é uma coisa secundária, coisa que aquela pessoa não fez. E assim, agora, sobre a questão do que ele falou do TDAH ali, do deixar a comida no prato por último, eu só fico pensando de onde essa pessoa tirou essa informação. Eu não tenho a menor ideia. Nunca foi uma coisa que eu ouvi falar. Eu tô tentando pensar a lógica por trás da coisa, mas eu não estou conseguindo entender como que isso se associa com o quadro de TDAH. Ok? Eu nunca vi relato disso, eu nunca vi isso em literatura, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, fica da imaginação de você conseguir pensar com a tua criatividade ali de onde que ele tirou isso. Né? O bom e velho vozes da minha cabeça.